Bom, olá gente, como havíamos prometido, vou fazer aqui uma revisãozinha rápida, básica de preferência, para que você entenda como, entenda a revisão, né? De forma que você consiga compreender o real objetivo, que é fazer você lembrar tudo aquilo que você, evidentemente, já aprendeu. Então, eu quero começar com você sobre os evangelhos, né? E essa é em especial para os vocacionados. Então, nós fizemos uma revisão aí e falamos sobre o Apocalipse, capítulo 4, versículo 7, que fala sobre 4 seres viventes. Na ordem, ele fala sobre o primeiro animal. Tinha a cara de leão, né? A cara de leão, que aí representa o leão da tribo de Judá, do tema do livro de Mateus. O segundo animal representa a cara do boi, ou do novilho, o bezerro, que representa o servo, que é o tema principal do livro de Romanos. O terceiro é a cara de homem, que representa o homem perfeito, que Lucas retrata Jesus. E o quarto é a cara de uma águia, ou seja, uma águia voando, que representa o livro de Apocalipse, o livro de João, que revela Jesus como o Filho de Deus. Ou seja, João, ele é o apologeta da deidade de Cristo, tá? Então, por isso, apresenta-se os 3 elementos, né, na mesma linha, e o outro de forma diferenciada. Bom, nós tivemos também aqui, não sei se dá para vocês verem, mas aí nós falamos um pouco sobre o quadro bem comparativo relacionado com a visão dos rostos descrito pelo profeta Ezequiel, e eu foquei a visão de João no livro de Apocalipse, tá? Então o evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João. O período do evangelho de Mateus foi anos 60 depois de Cristo, Marcos 55 a 65 depois de Cristo, Lucas 60 a 63 depois de Cristo e João de 80 a 95 depois de Cristo é o último evangelho a ser escrito. A figura apresentada, eu citei, Mateus representa o rei, o leão da tribo de Judá, Marcos, servo, que representa o servo conquistador e poderoso, como tema do seu livro. Lucas representa filho do homem, o homem perfeito, e João, filho de Deus, ou seja, fala sobre a deidade de Cristo. No destino, nós temos Mateus falando para judeus, nós temos Marcos, vamos citar de forma mais sequenciada, né? Mateus, o destino do seu livro é para os judeus, e ele revela Jesus Cristo e foca dele os sermões, que foi o que levou em maior destaque. Depois nós temos as características principais, são as profecias, até porque ele tem uma ligação muito forte com o Velho Testamento. Em Mateus nós temos uma outra sequência interessante, que é Marcos fala para os romanos, a ênfase que ele dá é aos milagres, e a característica principal é a prática, porque ele apresenta Jesus como servo, tá bom? No outro ponto aqui, ainda voltando, Lucas tem como destino os gregos, a ênfase é nas parábolas, e a característica principal é a história, ou seja, é um livro muito histórico. João tem como destino a igreja, a ênfase principal é a deidade de Cristo, e a característica principal é espiritual, ok? Esses foram os pontos apresentados. Aí nós tivemos a sinopse. Quando a gente fala sobre sinopse, a gente fala que os evangelhos é dividido em 2 grupos. Um grupo é chamado de sinopse, que é o ponto de vista dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, tá? E o livro de João é o evangelho chamado místico, chamado místico por essa razão, tá? Agora, eu apresentei também em sala de aula a Bíblia em 5 palavras. Eu foquei a primeira palavra preparação, segunda manifestação, terceira propagação, quarta apropriação e quinta revelação. Quando eu falei sobre as 5 palavras que compõem a Bíblia no geral, eu lembrei que o primeiro, que tem referência à preparação, ela é voltada para os 39 livros do Velho Testamento, que prepara a nação para receber o Messias,
Inclusive, o próprio Moisés faz referência a isso, dizendo que entre vós nascerá um semelhante a mim, a esse ouvi, já fazendo referência a Jesus muito tempo depois. Bom, a segunda palavra aparece manifestação, vai a partir do 40º livro da Bíblia, que é o livro de Mateus, e aí você percebe o início dos 4 evangelhos, é a manifestação, é onde a palavra, a profecia, né, acontece de fato, e Jesus é revelado à humanidade através do seu nascimento e os relatos biográficos da sua história. Então, a manifestação é apresentada pelos 4 evangelhos, como eu falei, Mateus apresentando ele como rei, Marcos apresentando como servo, Lucas apresentando como homem perfeito e João apresentando ele como filho de Deus. Depois, você tem uma outra palavra que eu falei que acrescentei ao livro, que é a propagação. Por quê? Porque em Atos dos Apóstolos o evangelho é propagado, é expandido e envolve todas as nações presentes. Então, Atos registra os primeiros 30 anos da igreja, a sua ação missionária, e alcança no dia de Pentecoste todas as nações existentes possíveis na sua época, não apenas os 3 povos predominantes, que eram judeus, marcos e romanos, mas judeus, romanos e gregos, mas também ele alcança todos os demais de sua época, ok? Então, quando nós vamos para a propagação, nós temos a propagação registrada nas epístolas ou carta, e elas fazem com que todas as verdades de Jesus escritas no Velho Testamento, ou melhor dizendo, nos evangelhos, né? Relatos que coincidem com verdades também do Velho Testamento, mas todos eles são aplicados à vida da igreja através da sua epístola e das suas epístolas e cartas. E por fim, o livro de Revelação, que no Apocalipse nós observamos que toda a profecia é cumprida desde Gênesis a Apocalipse, não deixando nada para depois. Então aí, o livro de Apocalipse, ele é o livro da revelação que se cumpre na sua essência. Aí nós falamos sobre a questão da história, sobre os escritos entre os séculos, né, que nós citamos. Foi importante você ter esse entendimento para poder ter uma visão geral, né, do que a Bíblia representa. Nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre os evangelhos no contexto geral, que é uma boa notícia, é chamado de boas novas. Por isso, Jesus ele é a boa nova da salvação, ou seja, ele é a real notícia boa que os evangelhos apresentam. Então, evangelhos, de forma oral, era apresentada às demais pessoas na linguagem aramaica, até porque o aramaico era a língua da Palestina na época, e os discípulos também eles anunciavam oralmente o evangelho. A atitude de Jesus e dos seus discípulos fez do cristianismo a religião que se centra numa pessoa que é Cristo Jesus. Isso é importante perceber, tá? Os evangelhos eram apresentados de forma oral, a princípio, né, a priori, só anos depois é que surgiram os escritos. Então isso é importante nós não esquecermos, tá? Depois de ouvirem a mensagem oral do próprio Jesus durante a primeira geração cristã, os discípulos da segunda geração registraram os escritos, as palavras e os fatos da vida de Jesus para incluir nos cristãos, no coração dos cristãos, a maior fidelidade à mensagem e os conduzir na direção certa, que é a fé, que, claro, culmina com a salvação em Cristo Jesus. Isso é importante, esse ponto que foi citado, tá? Então, os evangelhos não são unicamente a história de Jesus, ela é inscrita em toda a Bíblia, né? Mas a história de Jesus sobretudo, ela não se limita apenas ao Velho Testamento, mas a narrativa é escrita pelas palavras de Jesus, desde aquele homem de Nazaré, iluminado chamado do Cristo, o ressurreto, o presente presente na igreja do Senhor, fez com que durante muitos anos as pessoas entendessem de fato que a história de Jesus veio para cumprir uma promessa de Deus desde o Velho Testamento. Então esse é um dos pontos interessantes. A influência dos romanos, a gente aprendeu que os romanos eram muito
era um povo voltado para a batalha, então não tinha tempo para fazer leituras longas. Então, o ambiente político regional, ou religioso, melhor dizendo, do Novo Testamento, era focado num ambiente histórico, geográfico, romano. Então, ele era limitado. Mas quando a igreja veio, a Palestina cai sob o domínio dos Césares, Roma assume em 63, mas isso não impede com que o Império Romano entrasse no povo e a Bíblia e a cultura fosse ou melhor, a Bíblia não, porque a Bíblia estava em composição, né? Mas fosse entendendo qual era a real mensagem. Então a expansão do cristianismo surge com aquela expressão citada de Jesus, quando ele diz assim: ser-me-eis minhas testemunhas, tendo em Jerusalém, Samaria até os confins da terra. Ele abre o leque, abre os limites e vai além do que se pode imaginar. Então a religião ela passa a ser religião internacional a partir dali. A religião era voltada à família, à tribo, né? a uma descendência, e agora ela alcança nações pelo mundo inteiro, e isso é importante ter esse entendimento. No entanto, este pluralismo cultural e religioso facilitou, de certo modo, a expansão do cristianismo, que não tardou a alcançar e a ser inserido nas religiões. Isso é importante, tá? Então, outro aspecto é que os 4 evangelhos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos, como nós citamos, Mateus, Marcos e Lucas. Fazem parte de um grupo chamado grupo sinótico, tem uma mesma visão geral, né, uma visão comum entre eles, e aí vem João à parte, que vem oferecendo um entendimento diferenciado. Então, cada um destes livros, ele oferece uma narrativa detalhada sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Cada um mostrando uma forma interessante do que ele é. Então, o que é o evangelho? A palavra evangelho, ela tem um sentido, como eu falei, de boas novas, né? E trazendo para esse ponto, não é apenas uma boa notícia, mas é a boa notícia. Quando falamos do evangelho de Lucas, nós devemos compreender que se trata das boas novas de Jesus Cristo, conforme foram registradas por ele. Entretanto, desde os tempos antigos, o termo evangelho faz referência a cada uma das 4 narrativas da vida de Jesus Cristo. Isso é que é lindo, né? Então, esse é um dos pontos interessantes que nós não podemos esquecer, tá bom? Outra questão interessante que é comunicando o evangelho. A gente observa que toda notícia supõe a comunicação de uma mensagem, e o Evangelho é o conjunto dos livros, e o conjunto dos livros do Novo Testamento, que, sob a inspiração divina, foram escritos para comunicar a boa notícia da vida de Jesus, da vinda de Cristo, melhor dizendo, e com ele a vinda do reino eterno de Deus. Isso a gente não pode negar, tá? Então, os evangelhos apresentam as narrativas dos fatos e das palavras de Jesus Cristo, e inclui também os milagres, as parábolas, os discursos e os principais acontecimentos da vida do Mestre, e a vida transforma em todo, e as vidas transformadas ao seu redor. Então, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus têm a sua vida modificada. Isso é lindo, né? Isso é importante. Então, os evangelhos e a sua mensagem trouxe essa chance de mudança para o mundo inteiro. Mais tarde, ao começarem a desaparecer aqueles que haviam conhecido Jesus em sua pessoa, a igreja sentiu a necessidade de fixar por escrito a memória das palavras que haviam ouvido desde o ato dos apóstolos. Então, os contemporâneos foram sumindo e houve a necessidade de registrar os fatos para que ninguém perdesse a essência. Esse é um ponto interessante, tá? Então, os evangelhos serviram para essa coleção extraordinária, para que todas as pessoas pudessem, de fato, conhecer a história de Jesus. Bom, ela foi uma história divinamente inspirada, foram inspirados, como nós estamos tratando de escritos divinamente inspirados. A resposta final, naturalmente, é: por que existem 4 evangelhos? Por que Deus assim quis, é claro,
mas nós podemos acrescentar que existem razões claras para que Deus permitisse isso. E assim nós temos 4 evangelhos, ou seja, 4 provas comuns para falar a respeito da existência de Jesus. Então, os evangelhos individualizados, né? Cada um tem uma individualidade que não pode ser anulada, cada um tem uma visão própria, né? A unidade do tema somada à sua diversidade é que os torna uma história, um relato muito interessante, né? A mente de cada um descrevia, levava ele a descrever aquilo que ele acreditava. Então, por isso nós temos a necessidade de 4 evangelhos. Eu citei no início que o livro provava de forma interessante que a gente falou que livro, povo, revelação e figura. A gente percebe que Mateus ele endereça o seu evangelho para os judeus. E os judeus esperavam o Messias prometido. Então ele apresenta o Filho de Deus como o Messias prometido, leão da tribo de Judá. Marcos endereça Jesus para os romanos e apresenta Jesus como servo poderoso, conquistador e fiel. Lucas apresenta Jesus para os gregos e ele apresenta Jesus como filho do homem, homem perfeito. Isso porque os gregos são muito exigentes, né? Eles se preocupam muito com a qualidade e ele aparece aí como homem perfeito para atender essa perspectiva. João, ele apresenta Jesus para a igreja, para os já convertidos, e ele apresenta Jesus como Deus. Jesus aparece aí como águia voando. Ele é o verdadeiro Deus entre os homens, fazendo a história acontecer, tá? Então falamos sobre isso. Mateus narra algumas histórias interessantes, foca muito bem a importância do povo lembrar os mandamentos, né, os 10 mandamentos, né, ligar o Velho Testamento. E Mateus ele apresenta Jesus como leão da tribo de Judá. João 3,17 foca isso. Esse é o Filho amado, em quem me comprazo ou tenho prazer, e esse é o Evangelho do Rei. Vimos no início o Rei dos judeus e no final o Rei soberano nos céus e na terra. Isso é lindo. Marcos, por exemplo, escreveu aos Romanos, um povo cujo ideal era o poder, o serviço, e assim ele descreve Cristo como servo fiel e poderoso, que aí apresenta como naquela figura lá como o boi que representava entre os antigos do Oriente o trabalho paciente e produtivo. A ênfase do livro se encontra num Cristo ativo, num servo forte e humilde. Em Marcos, o evangelho do grande servo de Deus enfatiza-se aos atos de Cristo, não às suas palavras. Marcos conta a lida incansável do servo de Jeová. Isso é lindo, né? Do servo do Senhor Jesus. Aí vem Lucas, que escreveu a um povo culto, como eu falei, que eram os gregos, cujo objetivo era atingir a perfeição para chegar à excelência. Assim Lucas apresenta Cristo como o Filho do homem, homem perfeito em tudo. O homem é símbolo da inteligência, razão, emoção, vontade, conhecimento, amor. O Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lucas registra isso no capítulo 5, versículo 24. Ora, Jesus manifestando sua compaixão, ternura e amor entre os homens. Isso é lindo, né? Já João escreveu para a igreja, como havia dito, pois já fazia muitos anos que Cristo tinha sido crucificado, e para serem fortalecidos os novos crentes que estavam chegando à igreja, que eram os novos gregos, os gregos romanos e judeus convertidos. Então, o que é que ele fez? Escreveu para a igreja, que eram essas pessoas já convertidas, pois já havia muito tempo, como eu falei, que Cristo tinha sido crucificado, e para serem fortalecidos os novos crentes que estavam chegando, João, vendo as necessidades de todas as nações, apresenta as verdades mais profundas do Evangelho, João 4,42. Já não é pela tua palavra que nós cremos,
pois agora nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Em João, ele é o Filho de Deus e assemelha-se à natureza da águia que voa e nos eleva às alturas da sua divindade eterna. Claro, é o livro que nos revela o mistério dele ser um com o Pai. Então isso é lindo, né, ter esse entendimento dos 4 evangelhos. Então os livros sinóticos, como eu falei, ele representa uma mesma linha, né, enquanto João representa um entendimento místico a respeito da vida de Jesus. Então isso faz essa diferença, tá? É uma coisa interessante a gente observar. Por exemplo, eu citei, né, sobre a questão do sinótico, né, os livros sinóticos. Ele tem uma visão comum dos fatos e traz uma forma de sinopse, ou seja, é um resumido, né, que são muito similar, tá? Os evangelhos. Quando a gente fala sobre a harmonia dos evangelhos, a gente percebe que alguns dos relatos não constam em todos, porque cada evangelista tinha um foco principal, no entanto, cada um focava algo e terminava sendo completo. E o que entra na harmonia era visto pelo mesmo ponto de vista de todos, para ter uma visão geral daquilo que realmente Jesus fez. Então, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas cobrem quase o mesmo terreno, apresentam apenas narrativas dos fatos, cada um por sua ótica, por sua compreensão, pelo seu entendimento. O livro místico de João, repito, o livro místico de João, o registro de João, além de ter sido escrito mais tarde do que os demais, ele vem para fechar algumas lacunas, ele trata a sua maior parte da matéria não mencionada por eles, o que ficou para depois. Então o Evangelho de João é a obra de um teólogo que apresenta Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Aí você vê as principais doutrinas aparecidas nos evangelhos, as doutrinas principais são apresentadas como fundamentais e estão contidas no Novo Testamento, focando o que foi citado desde o Velho Testamento, né? E através dos evangelhos que são aplicados pelas cartas e a igreja consegue entender perfeitamente o seu real significado, tá? Então você tem muitos pontos interessantes que foram vistos, de maneira que o evangelho ele teve um diferencial extraordinário. Então, Deus abençoe sua vida, que você possa rever o que você não viu. Tem muito mais coisa que nós falamos em sala de aula, mas eu acho que esse ponto aí já te dá um norte a respeito da importância dos 4 evangelhos, da importância de ser 4 e não 1, de como Jesus era apresentado para cada nação predominante de sua época, e como a sua história ultrapassa os séculos e chega hoje salvando vida e transformando a história do povo. Deus abençoe você, até a próxima, se Deus quiser. Aproveita aí, dá uma passadinha no meu canal, se inscreve, deixa um like, manda um alô e pode conversar. Deus abençoe vocês, até a próxima, se Deus quiser.